bom. E, além desses erros que são determinados ou sistemáticos, nós também vamos ter erros que são indeterminados. Em outras palavras, esses erros não têm fonte definível e costumam flutuar de maneira aleatória. Caracas, isso é muito legal. Você então vai ter uma série de resultados que, olha, não devem ser iguais. Você está repetindo lá a medida do tamanho de um prego. Tá? É o mesmo prego. Então, olha só, é muito estranho que com poucas medidas você tenha um valor só que se repete, tá? Mesmo sendo um objetozinho, que provavelmente nas condições que você está medindo, temperatura, né, e pressão normais, não, ele não vai variar de comprimento, não, ele não vai ter nenhuma mudança volumétrica significativa. Tá legal? Então você já começa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta medida usando um paquímetro, não, iguaizinhas. Olha, presta atenção, tem alguma coisa estranha, porque é natural que aconteça uma flutuação. Ela vai ser grande? Óbvio que não. Ela vai ser uma flutuação pequena, tá? Que vai estar relacionada ao erro do instrumento de medida que você está usando. E por que essa flutuaçãozinha pequena é importante? Porque ela se propaga. Então, você não está pensando na propagação do erro, desses erros pequenos, tá? Porque às vezes você está trabalhando num sistema que é pouco sensível. Tudo bem. Agora, se você estiver trabalhando com sistemas que são mais complexos e são interligados, esse acúmulo de erro, tá? Essa propagação de erro é muito relevante. E é a diferença entre você tirar um foguete da Terra, tá? E você explodir ele no lançamento. É só isso que acontece, né? Sistemas complexos com erros que se propagam. Basicamente essa é a ideia. E o que eu faço com esses erros indeterminados? Isso é que é o bonito. Ó. A princípio, tá? Eles vão seguir uma distribuição gaussiana, que vai permitir saber o valor mais provável, tá? A gente está falando de probabilidade, certo? E quais são os limites de confiança para esse valor mais provável. Isso significa, em linhas gerais, vocês já devem ter visto, algo assim. Ó. Vocês vão ter um negócio mais ou menos assim. Tá? Isso daqui é o máximo de probabilidade e a gente vai ver daqui a pouco que tem formas da gente estabelecer os limites de confiança para essa medida aqui, tá bom? Bom, seguinte. Essa distribuição gaussiana vai ter essa carinha aqui, ó. Ela é uma função, tá? Do valor, da média e do desvio padrão de um conjunto de medidas. Tem regra para fazer isso, tá? Você não vai fazer 3 medidas e querer levantar uma distribuição de probabilidade, tá certo? Não vai funcionar. Você deve fazer pelo menos umas 20 medidas, esse é o número mínimo. E eu vou falar para vocês que hoje em dia, com vários equipamentos que a gente usa aí, é muito fácil fazer 20 medidas de qualquer coisa, de quase qualquer coisa, tá? Então, esse tipo de desdobramento é um desdobramento possível. Chegar a investigar qual é o tipo de distribuição de probabilidade que domina o fenômeno que a gente está avaliando. Beleza. Tá, mas vamos pensar em como que eu cheguei naquela gaussiana que eu desenhei toscamente ali para vocês. Imagina o seguinte, é o famoso como isso funciona. Legal. Vamos supor, tá, o seguinte. A gente faz uma reaçãozinha lá e produz nanopartículas.
aonde eu vou aplicar essas nanopartículas é algo que deve sempre me preocupar, né? O que eu vou fazer com elas? Eu vou usar elas em um processo bruto, em que eu não preciso ter muito controle, ou eu vou usar essas nanopartículas em algum processo mais elaborado e refinado, onde eu tenho que ter muito controle. Por exemplo, uma aplicação médica. Tá? Você vai colocar qualquer tamanho de nanopartícula no teu paciente? Não, você não vai fazer isso. O que você vai tentar fazer, na maioria das vezes, é entregar para ele uma distribuição monomodal, sabia? E é por isso que é muito caro comprar nanopartícula. Mas a minha nanopartícula aqui, que é o problema que eu devia estar falando, beleza, eu faço uma síntese, tá certo? Aí fiz a síntese e vou analisar o produto dessa síntese. Quando eu faço uma análise, como por exemplo, espalhamento de luz, para saber a distribuição do tamanho dessas nanopartículas. E eu ploto esse conjunto de resultados, né, a medida lá de uma infinidade de partículas, num gráficozinho bastante tosco, tipo esse que eu estou mostrando para vocês aqui nessa figura, olha, eu já consigo chegar de cara a uma série de interpretações em relação a esse conjunto de dados. Já está marcado aqui, mas é bastante óbvio que, olha só, eu praticamente nada, eu não tenho nenhuma partícula com um tamanho, com um diâmetro menor que 1 nanômetro. Todo mundo entende isso? Ó? Não tem nada aqui, ó, não tem pontinho preto nenhum aqui nessa área. Tudo bem? Beleza. Da mesma forma, eu não vejo nenhuma partícula com tamanho superior a 9 nanômetros. Isso quer dizer que eu estou produzindo nanopartículas que têm entre 1 e 9 nanômetros. Está claro? Beleza. Nossa, eu estou fazendo um processo lindo. Está muito bacana isso aqui. Isso é um resultado muito bom. Maravilha. Mas vamos entender mais esse resultado? De verdade, eu estou fazendo muitas partículas com tamanho de 9 nanômetros? Não. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho poucas contagens aqui, ó. De verdade, eu estou fazendo muitas partículas com diâmetro de 1 nanômetro? Não. Praticamente não tenho contagem aqui. Legal. Isso quer dizer que essa minha faixa, ela pode ser considerada um pouquinho mais estreita, né? Sim, eu posso considerá-la toda, tá? Ou eu posso começar a considerar. Beleza. Quanto que está o preço aí? Vocês são muito rápidos, olha que maravilha. Esse modelo assim de aula remota é muito legal. Posta o preço pra gente aí depois. Beleza. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Agora eu vou olhar nessa outra faixa aqui, ó, ao redor de 2,5 nanômetros. Agora olha isso daqui, entre 2 e 3 nanômetros de diâmetro. Tá vendo que eu começo a ter uma série de medidas aqui, ó? Eu consigo medir várias partículazinhas nessa região. Legal. Entre 7 e 8. Tá vendo que eu também consigo fazer várias medidas aqui? Show de bola. Agora, aonde está o grosso das medidas que eu vou fazer? Está aqui, ó, nessa região. Ó. Essa região é a região mais densamente populada. Isso quer dizer, então, que o maior número de medidas que eu estou fazendo de tamanho, de diâmetro, estão nessa região aqui.
entre 5, sei lá, 4,5 e 5,5 nanômetros. Isso quer dizer então que esse valor, né, é um valor mais provável. Qual será esse valor mais provável? A média aritmética. A média então vai me dar um valorzinho aqui, ó, por aqui em algum lugar, né, que vai ser o valor mais provável dessa medida. Agora pensa comigo. Se eu pensar, tá, nesse gráfico agora, com uma projeção para fora da tela, uma projeção que marque o número de contagens que eu faço para um determinado tamanho, tá? Imagina como é que vai ficar a cara desse gráfico. Eu tenho ali 1 nanômetro, aqui 9. Por aqui assim vai estar... o ouro é mais caro, isso aí. Sim. Muito bem. 1,5,9. Vamos lá. Quantas contagens eu faço aqui ao redor de 1? Tá vendo? Provavelmente nenhuma contagem. Então, ó, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, no 0. Isso aqui é o 0, tá? Beleza. Aqui no 9, quanto que eu faço? Também praticamente nada. 0. Legal. Vamos supor que a área mais populada, eu não fiz essa média agora aqui, mas vamos supor que ela esteja aqui, ó, em 5. Isso quer dizer que o maior número de contagens que eu vou fazer está aqui. Se esse é um processo, tá, de síntese que gera um resultado normal, isso significa que a probabilidade de encontrar tamanhos maiores ou menores que 5, que é o valor mais provável, decai de uma forma normal. Em outras palavras, acontece isso aqui, ó. Forma meio que um sino, tá? Estou desenhando esse negócio à mão, então um pouco de paciência com o professor de vocês, tá? Mas a ideia é essa. E repara, esse sino, ele é muito legal, porque ele é fatiável. Eu posso fatiar esse sino em várias posições, tá? E com isso determinar faixas de probabilidade, que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Tá, como é que eu faço para ter uma ideia da cara desse sino? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho lá aquela infinidade de medidas, acho que era 24 mil medidas, alguma coisa assim. Legal. O que eu vou fazer? Acredito que todos vocês já viram e torço para que já tenham feito um histograma na vida de vocês. Legal. Como é que vocês vão produzir um histograma? Vocês vão fazer simplesmente contagens. Vocês vão fazer contagens em faixas. Então vocês vão pegar uma faixa lá. Olha só. Por exemplo, 1,75 a 2. De 2 a 2,25. De 2,25 a 2,5 e assim sucessivamente. Então, dentro de cada faixa dessa aqui, você vai contar quantas partículas existem. Ó, entre 2 e 3. Aí eu venho aqui e conto 1, 2, 3, sei lá, 200. Tá bom? Aí eu vou para outra faixa, entre 4 e 5. E aqui eu conto quantas? Sei lá, 1000. Não? 2.000, sei lá, é um número bem maior do que eu estou vendo naquela outra faixa. E então, eu represento aqui, na abscissa, o diâmetro dessas faixas que eu estou procurando. Enquanto que na ordenada, eu estou mostrando o número de ocorrências. Então, na primeira faixinha, não medi nada.
A primeira faixinha está aqui, ó, tá vendo? Não medi nada. A segunda faixinha, sei lá, fiz lá umas 100 medidas. E esse número vai aumentando. Até que eu chego num valor máximo aqui, tá vendo? Um número máximo de contagens, ó. Isso daqui é intuitivo, está associado com a maior probabilidade. Ou seja, o tamanho de partícula mais provável que eu estou encontrando está por aqui assim, ó, ao redor de 5 nanômetros. É isso que a gente está fazendo. Se eu pegar e começar a diminuir esses passos, as faixas, tá? Diminuo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar a intervalos infinitesimais. Então eu vou deixar de ter esses saltos aqui e vou passar a ter uma função contínua. Assim. Tá, mas como é que eu faço isso? A minha gaussiana aqui representada. Ah, vamos lá. Não tem muita magia nessa história não, tá? A gente vai fazer esses segmentos, tá certo? E depois a gente vai usar alguma alternativa, alguma ferramenta de deconvolução para chegar numa função contínua. Se der tempo, eu até mostro para vocês um exemplo disso. Mais para o final da aula a gente retoma. Ok, mas acreditem em mim, então, quando eu digo que eu posso diminuir o número desses passos de modo a criar uma função contínua. Para ela aqui, essa gaussiana. Legal, como é que eu lido com essa gaussiana? A primeira coisa é a seguinte, eu tenho que transformar isso daqui, olha, para eu lidar com essa gaussiana, a primeira coisa que eu faço é transformar esse número de ocorrências em probabilidade. Isso daí é a coisa mais boba do mundo de você fazer. Transformar de número de ocorrências para densidade de probabilidade. O que você precisa fazer? Cara, isso é muito simples. Você quer ter uma área igual a 1. Integra esse negócio aqui, tá? E divide essa área por ela mesma. O resultado vai ser essa área igual a 1 aqui que você quer. Tá bom? Muito bem. Ok, tem então uma área igual a 1. Se eu pegar esse 1 e multiplicar por 100, eu tenho 100, né? Quer dizer, são todos os valores possíveis para essa medida. Tá legal? Me interessa saber quais são as faixas, todas as faixas de valores possíveis? Não, de verdade isso não me interessa. Eu preciso de critérios que sejam melhores para eu trabalhar e vamos chegar neles. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.